Moldávia. Já ouviu falar da Moldávia? Possivelmente deva ser desconhecido para você. Porém, saiba que esse destino localizado entre a Ucrânia e a Romênia pode ser uma grata surpresa em uma viagem de férias pela Europa Ocidental. Se você pretende fazer um tour por essa região, vale a pena conhecer um pouco do destino e quem sabe incluí-lo em seu roteiro. As cidades da Moldávia, embora fora dos roteiros famosos da Europa, são lugares que guardam histórias antigas e construções que revelam o período em que o país pertencia à União Soviética. E o melhor é que o país é um dos mais baratos da Europa, e você poderá conhecer atrações interessantes sem gastar muito. Além disso, o país está conectado a cidades importantes como Kiev, na Ucrânia, e Brasov, na Romênia, o que facilitará o deslocamento durante a sua viagem à Europa. Para quem tem curiosidade em saber onde está localizada a Moldávia, saiba que ela é uma pequena nação que fica entre a Romênia e a Ucrânia, e seu território de 33.844 km² possui uma população de 2.681.735 habitantes, segundo o censo de 2019. O país é considerado um dos mais pobres da Europa, com um PIB per capita baixíssimo. Mesmo depois da sua independência, o país tem duas áreas autônomas separatistas, que geram muitas brigas entre a União Europeia e a Rússia, que é a Transnistria e também a Gagaúzia. A Moldávia é um dos países com a maior quantidade de poços artesianos, pois praticamente a maioria dos vilarejos contam com pelo menos um poço d'água. Além disso, a Moldávia também tem a maior quantidade de Jesus crucificados por metro quadrado. A cada esquina de suas cidades é possível observar estátuas de diversos tamanhos. Agora que você já sabe onde fica a Moldávia, conheça as principais cidades e seus atrativos turísticos. Chisinau, The Metropolitan Cathedral, Museu Agrícola, Museu Nacional da História da Moldávia e Mercado Central. Tiraspol, Igreja da Apresentação do Menino Jesus, Catedral do Nascimento de Cristo, Monumento a Lenin, Praça Suvorov e Memorial da Glória. Olejvec, Complexo Arqueológico de Olejvec, Fortalezas Gueto-Dacianas e Mosteiro Ortodoxo Pesséria. Soroka, Cambi Monumento, Igreja Ortodoxa Mostireia Kozui e Museu de History e Etnografia. Se além de fazer turismo, você também quer saber como é viver na Moldávia, saiba que o país é um dos mais pobres da Europa, e dessa forma o custo de vida por lá é bem baixo, sendo um dos únicos países europeus em que o real é mais valorizado do que a moeda local. Para você entender os valores, o aluguel de uma casa de 85 metros quadrados, mobiliada, na área nobre de cidades grandes, custa cerca de 8.500 leu, que equivale a cerca de R$ 2.500. Um jantar simples em um restaurante para duas pessoas pode custar cerca de R$ 77. Já a passagem mensal do transporte público custa em torno de R$ 53. Certamente, um dos custos de vida mais em conta da Europa, se comparado a outros destinos do continente europeu. Uma dúvida muito comum entre as pessoas que pretendem conhecer o país é sobre a língua que se fala na Moldávia, é o romeno, mas uma parcela da população também fala russo. Em regiões mais turísticas, é possível encontrar algumas pessoas falando inglês. Quem nasce no país é chamado de moldávio, moldávico, moldavo e moldovo. Mônaco. Você já imaginou conhecer as maravilhas de um dos menores países do mundo, um destino elegante e super badalado na Europa, e bem pertinho da França? Mônaco é famoso mundialmente por conta da corrida de Fórmula 1, que acontece todos os anos, no circuito de Monte Carlo. Descubra o que visitar em Mônaco durante a sua viagem à Europa e aproveite o melhor das belíssimas praias da região. Mônaco está localizado na Europa, na costa do Mar Mediterrâneo, bem próximo da França, a apenas 20 km de distância da cidade francesa de Nice. A cidade-estado também fica bem perto da Itália, a apenas 20 km da cidade de Ventimiglia, na Itália. Para chegar em Mônaco existem algumas opções, desde avião, pela França ou Itália, de ônibus ou trem. Você pode começar a sua viagem na Europa pela França e conhecer várias cidades e países próximos, como Mônaco, Itália e Espanha. Mônaco é um país pequeno e você pode conhecer em 1 ou 2 dias, e depois continuar o seu roteiro pela Europa. Conhecido internacionalmente como um dos lugares mais caros do mundo, Mônaco é chamado por muitas revistas como o playground dos bilionários, cheio de iates e carros luxuosos. É um lugar onde a vestimenta é muito importante, pois em vários lugares é proibido entrar de bermuda, por exemplo. Lá encontram-se muitos cassinos, baladas, restaurantes e eventos de luxo. Na real, Mônaco é um dos lugares mais chiques da Europa para se visitar. Mônaco é o segundo menor país do mundo, atrás apenas do Vaticano. Ele é um principado governado pela família Grimaldi, que controla o país há mais de 720 anos.
A cultura de Mônaco recebe grande influência dos países vizinhos, com os quais faz fronteira: França, Itália e Espanha. Com apenas 36 mil moradores, morar em Mônaco significa ter um grande poder aquisitivo. O local também conta com museus e lindas galerias de artes. Entretanto, os iates e o mar Mediterrâneo são algumas das atrações favoritas dos visitantes e turistas, especialmente nos meses de verão. As noites de Mônaco são repletas de agito, diversão e momentos memoráveis, com baladas bastante agradáveis e descontraídas. Além de oferecer um estilo de vida glamouroso aos seus habitantes, Mônaco é um país com alta qualidade de vida também, pois viver neste pequeno país é conviver com baixo índice de criminalidade e boas alternativas de entretenimento e lazer. Mas vale dizer que a sociedade de Mônaco é extremamente exclusivista, sendo difícil de se inserir nela. Apesar disso, o local é um grande centro de oportunidades e você poderá ter ótimas experiências por lá. Apesar de ser um destino tipicamente de verão, Mônaco pode ser visitado durante todo o ano, inclusive no inverno, tendo diversas atividades interessantes. Confira algumas dicas de o que fazer no inverno monegasco: patinar no gelo, ir a concertos de música, conhecer os mercados natalinos e esquiar em Mônaco. Para conhecer todos os atrativos turísticos de um lugar, é preciso se deslocar de maneira eficiente e estratégica, e para isso você precisará ter informações de locomoção, para investir nas melhores possibilidades, de acordo com a sua realidade, tanto de tempo quanto de orçamento disponível. Então, como Mônaco é o segundo menor país do mundo, você já deve imaginar que o deslocamento a pé é uma opção bem atrativa. Para se ter uma noção, é possível atravessar o Principado de leste a oeste em apenas 45 minutos de caminhada. Além da pequena distância entre seus extremos, as escadas e os elevadores públicos facilitam ainda mais a locomoção a pé. Caminhando, a ida aos atrativos turísticos não é o único benefício. Você se exercita, observa as paisagens, os patrimônios nacionais, conhece a população e o estilo de vida local. Muitos turistas não gostam das caminhadas, ou por preferência, ou por estar na companhia de crianças, deficientes ou idosos. Pensando nisso, o deslocamento a pé não é a única alternativa. Você pode utilizar o transporte público, que é bastante eficiente e está disponível por todo o território monegasco. Assim, utilizando o transporte público será uma alternativa barata de visitar atrações, restaurantes e outros estabelecimentos. Mas é preciso estar atento aos horários de funcionamento, para não passar perrengues e ficar sem ônibus para retornar à sua hospedagem. Outro meio de transporte oferecido pelo governo do Principado, em conjunto com a companhia de ônibus local, são as bicicletas com motor elétrico, pois elas estão disponíveis por todo o país, sendo assim um modo econômico de locomoção. Por fim, se está pensando em visitar resorts de esqui e localidades próximas ao país, como a própria França, o aluguel de um carro é uma excelente alternativa. Essa forma de deslocamento dará maior autonomia, agilidade e conforto durante o passeio, então vale a pena considerá-la. A região da Riviera Francesa e Mônaco são os destinos mais luxuosos da Europa, pois é onde muitos famosos e bilionários passam as férias. É possível visitar Mônaco em um dia e passar momentos muito agradáveis por lá. Opções de atrações, lojas de luxo e bons restaurantes não faltam. Se você visitar Mônaco no verão, também poderá alugar um iate por um dia e aproveitar as férias na Europa da maneira mais luxuosa e glamourosa possível. Se hospedar em Mônaco pode ser muito caro, mas sempre existem opções de hospedagem próximas, nas cidades francesas ao seu entorno. Por exemplo, você poderá se hospedar em Nice ou Saint-Tropez e passar o dia em Mônaco. Montenegro. Montenegro é o lugar das mais belas obras da natureza, um pequeno país europeu que tem muito a oferecer. A sua costa adriática é composta por belas vilas de pescadores, enseada, praias desertas magníficas e resorts cada vez mais visitados pelos turistas internacionais. O interior do país é cheio de montanhas cobertas por florestas, rodeadas por lagos e rios, e nos lugares mais altos tem muita neve, oferecendo excelentes condições para quem gosta de esquiar. O país está localizado nos Balcãs, ao sudeste do continente europeu. Montenegro faz fronteira com a Albânia, Kosovo, Croácia, Sérvia, Bósnia e Herzegovina e com o Mar Adriático. Montenegro fez parte da República Socialista da Iugoslávia, até 2006. Naquele ano, o país fez um referendo para se tornar independente e continuar sua união com a Sérvia. Apenas em 28 de junho de 2006, a ONU aceitou a independência de Montenegro. Já no ano de 2008, o país iniciou as negociações para fazer parte da União Europeia. O nome do país significa Montanha Negra,
E o que mais encanta os turistas são as suas praias e montanhas belíssimas. Com cerca de 630 mil habitantes, o pequeno país europeu recebe muitos turistas que querem aproveitar as férias de verão na Europa. Se você busca experiências memoráveis, Montenegro não decepciona, principalmente quando o sol se põe. A cidade de Budva se destaca com opções que vão desde clubes até bares tranquilos, à beira da praia, para os que querem ver o nascer do sol durante o verão, ou aquele barzinho com um ambiente mais reservado e agradável, que além de coquetéis inesquecíveis tem música excelente. A cidade de Tivat é a escolha perfeita para quem aprecia um bom drink em um ambiente elegante, enquanto Kotor oferece uma noite agradável, com os seus cafés históricos. Tenho certeza que você vai adorar conhecer esses lugares e desfrutar da vida noturna em Montenegro. As festas em Montenegro são expressões autênticas da cultura do país. O Summerfest, em Budva, é um destaque repleto de música e arte. Para os entusiastas de música clássica, o festival Kotor Art é simplesmente imperdível. O Praznik Mimosa celebra a flor de mimosa, é uma das festividades mais coloridas do país, marcando o início da primavera, com desfiles, música, dança e, claro, muitas mimosas. E uma dica, se você é fã de frutos do mar, você não sairá do Praznik Mimosa de estômago vazio. Com certeza esses eventos farão da sua viagem algo ainda mais especial, que ao final serão com muitas histórias para contar. Se você quer ter uma experiência completa em Montenegro, encontre uma festa que esteja de acordo com os seus gostos pessoais e garanta seus ingressos. Volte para casa imerso na cultura de um país tão diferente do Brasil, você não vai se arrepender. Montenegro atrai não só turistas, mas também aqueles que procuram um novo lugar para chamar de lar. Sua beleza natural e o ritmo de vida tranquilo são perfeitos para quem busca o equilíbrio perfeito entre o trabalho e o lazer. Se está pensando em morar em Montenegro, saiba que encontrará um ambiente acolhedor e viverá uma rotina dos sonhos, com um ritmo de vida mais relaxada, mesmo envolvendo o trabalho. Após o almoço, muitos montenegrinos participam da pausa, uma pausa pós-almoço que inclui um breve descanso ou um tempo de relaxamento. O trabalho termina normalmente por volta das 5 ou 6 da tarde. Este é o tempo para atividades de lazer, que podem incluir um passeio pelo centro da cidade, uma corrida ao longo da praia ou um encontro com amigos para tomar uma bebida, em um konoba, taverna. Durante os fins de semana, você poderá relaxar e desfrutar das ofertas culturais e naturais de Montenegro, como visitar um mercado local pela manhã, fazer uma viagem de um dia, às montanhas, ou explorar as cidades históricas da Unesco. Quem procura um destino turístico com um custo de vida razoável, ficará satisfeito com Montenegro. Comer fora, mas as necessidades diárias costumam ser mais acessíveis do que em muitos países europeus. O transporte público e os serviços de saúde são eficientes e econômicos, o que contribui para um estilo de vida mais acessível, ainda que certos produtos importados tenham preços elevados. De modo geral, o dinheiro tende a render mais em Montenegro do que em outros destinos europeus populares, como a própria Croácia, por exemplo. Em Montenegro, as opções de moradia variam de apartamentos modernos, em centros urbanos, a casas rurais com vistas para a montanha. Budva e Kotor são opções populares para expatriados, e oferecem desde estúdios até residências espaçosas para famílias que apreciam lugares aconchegantes. Montenegro é um país seguro, com taxas de criminalidade menores que muitas outras partes da Europa. Os turistas e moradores costumam sentir-se seguros ao andar pelas cidades e vilarejos, mesmo à noite. Como em qualquer lugar, recomenda-se precaução e bom senso, mas o clima geral é de tranquilidade e segurança, o que o torna um destino turístico atraente para famílias. Noruega. Quando falamos em Noruega, turismo é uma das primeiras palavras que vem à cabeça da maioria das pessoas, pois esse pequeno país escandinavo é o destino turístico perfeito para quem gosta de cenários em que a natureza é a protagonista, seja no verão ou no inverno. Por todos os cantos a aurora boreal deixa o céu noturno colorido, lagos se formam em meio a montanhas e vales, e as cachoeiras caem sobre as pedras e fiordes, desafiando o relevo com sua beleza incomparável. E não é só isso, a Noruega é capaz de surpreender a qualquer um, com sua infraestrutura, afinal, trata-se de um dos países mais desenvolvidos do mundo e um dos melhores lugares para morar. A Noruega é um lugar, simultaneamente, antigo e novo, que surpreende em quase todos os seus aspectos. Embora fique em um dos pontos mais gelados do globo terrestre, o país recebeu vários apelidos que indicam o que o turista encontrará por lá. Vejam alguns deles: País do Verde, País das Quedas d'Água, País das Águas, e por aí vai. Entre fiordes, vales e montanhas, os turistas encontram lagos de água cristalina, trilhas ecológicas, cachoeiras com dezenas de metros de altura e até mesmo o espetáculo de cores da aurora boreal.
Nos núcleos urbanos a impressão não muda muito. Você caminhará por ruas muito limpas, onde construções históricas e edifícios futuristas dividem o espaço, sobretudo nas maiores cidades, como Oslo e Tromsø. Na prática, isso significa que fazer turismo na Noruega é o mesmo que conhecer vários lugares em um só, o que reforça a importância de planejar bem a sua viagem para não deixar nenhuma atração para trás. Já imaginou voltar para casa sem conhecer o divertido Oslo Summer Park, ou o milenar Forte Akershus Fortress? Não avistar fiordes gigantescos, como Hardangerfjord, Sognefjord e Aurlandsfjord. Sem o planejamento adequado, poderá não sobrar tempo para curtir a vida cultural em Stavanger, as atividades ao ar livre das Ilhas Lofoten, e nem as construções coloridas de Trondheim. Quem está pensando em viajar para a Noruega deverá planejar bem sua chegada ao país, que fica no extremo norte da Europa e não recebe voos diretos a partir do Brasil. O país está localizado em uma região conhecida como Escandinávia e fica em uma estreita faixa de terra quase do tamanho do Mato Grosso do Sul, dividindo fronteiras com Rússia, Suécia e Finlândia, praticamente no Círculo Polar Ártico. No Mapamundi, você poderá encontrar esse apaixonante país no ponto mais alto da Europa, pertinho da Groenlândia e Islândia, espremido entre o Mar do Norte, o Mar da Noruega e o Mar de Barents, em uma das regiões mais frias do mundo. Tratando-se da Noruega, turismo é possível em qualquer época do ano, desde que você se prepare adequadamente para isso. Afinal, o inverno norueguês é gelado e com termômetros que descem até menos 40 graus Celsius em algumas regiões, o que pode ser desconfortável para brasileiros que não estão acostumados com frio extremo. O verão, por sua vez, é ameno e com máximas de 24 graus Celsius entre junho e agosto, com bastante incidência de chuva e dias longos, onde o sol brilha por mais de 21 horas por dia, o que gera o fenômeno conhecido como sol da meia-noite. Na Noruega, turismo de inverno é bastante procurado por quem deseja ver a espetacular aurora boreal, um fenômeno que colore o céu nas noites mais frias, graças aos chamados ventos solares. Entre setembro e março, viajantes do mundo inteiro se concentram em diferentes pontos do país para assistir ao show de luzes. Essa é também a ocasião perfeita para conhecer os museus noruegueses, visitar estações de esqui e, é claro, se divertir muito na neve. Você já pensou em escolher a estação mais quente do ano para visitar a Noruega? Turismo de verão é possível, divertido e badalado no país dos vikings. Os dias mais quentes são perfeitos para conhecer os parques noruegueses, praticar esportes ao ar livre e visitar os impressionantes fiordes, já que no inverno o acesso a estes é bem mais difícil. É também a época do ano em que o viajante pode curtir as atrações locais praticamente 24 horas por dia, já que o sol praticamente não se põe e ocorre o fenômeno do sol da meia-noite. O maior motor do turismo na Noruega é a aurora boreal, um espetáculo da natureza que colore os céus, formado por uma combinação de ventos solares, condições atmosféricas e visibilidade. O fenômeno acontece entre os meses de setembro e março em praticamente todo o país, mas tende a ser mais visível em regiões mais distantes de centros urbanos, onde existe menos iluminação visual. Se você quiser aumentar suas chances de ver as luzes do norte, vale a pena visitar as cidades de Tromsø, Stavanger ou a comuna de Nordland. Países Baixos ou Reino dos Países Baixos, antiga Holanda. Os Países Baixos, ou Holanda, como antes era chamado, é um dos países mais lindos da Europa para você visitar durante a sua viagem pela Europa, tanto para grupos de amigos ou casais, quanto para famílias com crianças. As atrações são para todos os gostos. O país dos moinhos de vento, das bicicletas e das tulipas, tem muito a oferecer. A história do país é bastante antiga e existem vestígios de mais de 100 mil anos. Depois do Congresso de Viena, em 1815, o Reino Unido dos Países Baixos foi criado, incluindo a Bélgica e também Luxemburgo. Entretanto, a Bélgica conseguiu a sua independência no ano de 1830, e Luxemburgo seguiu seu próprio caminho após a morte do rei Guilherme III, em 1890. O nome Países Baixos significa terras baixas, e o país está literalmente abaixo do nível do mar. O país possui um complexo sistema de diques e polders, terrenos baixos e alagáveis, onde os diques e as barragens atuam com o objetivo de controlar o avanço das águas. Uma curiosidade de Amsterdã é que a bicicleta é o meio de transporte mais utilizado na cidade e existem enormes estacionamentos de bikes pela cidade. Nas estações de trem e metrô, o espaço para estacionar as bicicletas é enorme e existe bastante fiscalização. As bicicletas abandonadas são apreendidas e há uma boa fiscalização e controle do lugar onde elas ficam estacionadas. Nas ruas é preciso ter bastante atenção para andar no local dos pedestres e não ser atropelado por um morador da cidade que costuma andar com pressa.
Por isso, tenha sempre atenção nas calçadas e principalmente ao atravessar uma faixa de pedestres. Os Países Baixos têm uma população de 17 milhões de habitantes, e a língua falada é o holandês, mas quase toda a população também fala inglês. Ele é um dos países mais desenvolvidos e mais cosmopolitas do mundo. Além disso, é considerado um dos países mais liberais do mundo em relação a vários assuntos polêmicos, como drogas leves, eutanásia, prostituição e aborto. Nos dias atuais, os Países Baixos são formados por 12 províncias: Brabante do Norte, Drenthe, Flevolândia, Frísia, Geldria, Groningen, Holanda do Norte, Holanda do Sul, Limburg, Overijssel, Utrecht e Zelândia. Além disso, as colônias do Caribe, que fazem parte do Reino dos Países Baixos, também estão incluídas na lista: Aruba, Curaçao e São Martinho, no Caribe. O país faz parte da União Europeia, tem o euro como moeda e faz fronteira com a Bélgica e com a Alemanha. Por ser um país pequeno, é fácil se deslocar entre as cidades holandesas de trem, ônibus ou carro. A capital dos Países Baixos, Amsterdã, é uma das cidades mais bonitas da Europa e atrai principalmente os turistas jovens, que buscam bares e festas. Mas a cidade é muito mais do que cervejarias, coffee shops e baladas. Existem muitas atrações em Amsterdã e opções para todas as idades. Os Países Baixos têm uma longa tradição nas áreas artísticas, como literatura, música e pintura. Entre os nomes famosos de artistas holandeses estão os de Van Gogh, Rembrandt e Johannes Vermeer. Existem também alguns símbolos dos Países Baixos, dentre eles, os principais: os canais de Amsterdã, as tulipas, os moinhos de vento, os sapatos de madeira, os famosos queijos, Gouda, Edam, entre outros. Além de cidades deslumbrantes e uma relação exemplar entre natureza e vida urbana, os Países Baixos possuem também um dos melhores salários da Europa. Embora o custo de vida nas capitais como Amsterdã sejam altos, a qualidade de vida predomina, e de modo geral, morar na Holanda permite boas oportunidades de empregos, programas de intercâmbio, universidades e diversos cenários, que possibilitam desenvolver uma boa experiência em qualquer cidade do país, tanto financeiramente, quanto socialmente. As festas, as amizades feitas e as experiências vivenciadas são únicas e têm tudo para serem incríveis em qualquer destino do mundo. Nos Países Baixos, isso não é diferente. Até a culinária tem um aspecto cultural e histórico extremamente importante em uma viagem. Ela é capaz de nos conectar ao local visitado e de nos proporcionar momentos prazerosos e bastante saborosos. Além disso, a memória gustativa é um ótimo meio de recordar a sua aventura nos Países Baixos. Por essa razão, você não deve deixar a gastronomia de lado ao longo dessa vivência. Faça um tour gastronômico e tenha uma jornada ainda mais inesquecível. Apesar de ser uma nação pequena, os Países Baixos possuem muitas regiões bacanas para serem visitadas e boas para se hospedar. A mais conhecida delas é a capital Amsterdã, que é a principal cidade neerlandesa e oferece o maior número de atrações turísticas e de entretenimento, em geral. Logo atrás dela vem Roterdão, ou Roterdã, famosa por ter o maior porto da Europa e ser muito inovadora. Seu histórico marítimo possibilita o encontro de museus e exposições relacionadas a essa área, o que também contribui para o seu lazer na cidade. Se você gosta e se interessa pelo âmbito jurídico, a cidade de Haia é uma ótima alternativa de hospedagem para a sua viagem. Ela é a sede do governo dos Países Baixos, abrigando o Tribunal de Justiça das Nações Unidas, o Tribunal Penal Internacional e o Binnenhof, que é um complexo de edifícios neerlandeses, como o Ministério de Assuntos Gerais e o escritório do Primeiro-Ministro dos Países Baixos. Além dessas cidades, há muitos outros lugares para ficar no território neerlandês, entre eles, destacam-se Delft, Maastricht, Gouda, Utrecht, Amstelveen, Leiden, Haarlem e Eindhoven. Viajar para os Países Baixos é se encantar com a história, as artes, os canais e os bares. Há muito para conhecer e várias cidades lindas para visitar, além de Amsterdã, inclua em seu roteiro de viagem as cidades holandesas de Haia, Gouda, Utrecht, Haarlem e Roterdão. Polônia. Conhecer a Polônia e toda a sua beleza é sinônimo de uma viagem inesquecível. Dos castelos aos costumes de um povo acolhedor, por todos os cantos você irá se deparar com a história de um lugar que exala bravura e valentia. A Polônia é um país cercado por vários outros países de grande relevância para o continente europeu. É também carregado de fatos curiosos que o tornam ainda mais interessante aos turistas. Nesse país, algo muito significativo para o povo é o papel da religião na sociedade, com mais de 85% dos habitantes professando a fé católica.
Assim, desde 2020 foi estabelecida uma lei que proíbe qualquer tipo de comércio aos domingos, já que esse é um dia de descanso e dedicação a Deus, para os cristãos. Outro fato interessante é que a Polônia foi o berço de figuras importantes da história do mundo, como Nicolau Copérnico, Papa João Paulo II e Frédéric François Chopin. Em questão de localização, a Polônia está na região central da Europa, sendo também o 9º maior país do continente. Faz fronteira com a Alemanha, Ucrânia, Rússia, República Tcheca, Eslováquia, Lituânia e Bielorrússia. Quanto à gastronomia polonesa, você já imaginou ir até uma máquina de café e dela sair sopa? É mais ou menos isso que acontece nesse país. Como a sopa é uma das bases alimentares dos poloneses, é possível conseguir comprá-las de forma expressa, assim como se faz com um café expresso retirado das máquinas. A culinária polonesa mistura costumes eslavos e estrangeiros. Gastronomias como a alemã, a turca, a francesa e a italiana influenciam bastante nas tradições desse país. Por isso, você terá inúmeras opções de comida, podendo escolher entre aquelas que mais te agradarem. É na Polônia também que se tem os maiores índices de poluição provocados, principalmente pelo aquecimento das casas no inverno, que utilizam técnicas parecidas com as de uma lareira, sendo assim um agravante para o meio ambiente, caso que as autoridades trabalham fortemente para solucionar. E para os amantes de pets, irão amar saber que na Polônia há um dos menores índices de animais abandonados ou em situação de rua. Os poloneses se preocupam muito com a vida animal. Polônia versus País de Gales. Qual é o melhor? Para além do cenário do futebol, onde os dois países sempre estão competindo, há algumas particularidades que podem ser importantes quando se pensa em visitar a Europa nestes dois países. Sabemos que o conceito de melhor é de acordo com a perspectiva de cada um, porém, é possível fazer algumas considerações. Em se tratando de turismo, a Polônia tem sua economia muito voltada para essa área, sendo assim, muito bem planejada para receber turistas. E sem dúvidas, isso é um ponto a favor, pois diferentemente do país de Gales, a Polônia reserva para os turistas um território muito mais vasto e completo, com diversas cidades para se conhecer. Entretanto, não poderíamos deixar de falar das vantagens de se ir ao país de Gales, devido à sua proximidade com a Inglaterra, tendo o inglês como língua oficial e também para poder visitar todas as suas belezas naturais. Na realidade, o importante é você conhecer um pouco sobre cada um destes países, para que assim você saiba o que mais vai te agradar, ou ainda, programar um tour para esses destinos e descobrir quem na sua opinião vence essa árdua disputa. A Polônia é um destino eclético, com cidades que carregam lembranças do regime nazista em suas construções e museus, mas também se revela um destino alegre, com uma vida noturna agitada e paisagens de tirar o fôlego. Prepare-se para conhecer locais considerados pela Unesco Patrimônio da Humanidade, como cidades e lugares que ficam cobertos de neve no inverno, garantindo a alegria dos seus turistas. O mais legal é que dá para conhecer o país gastando pouco, já que a Polônia é considerada um destino muito barato. Em uma viagem pelo leste europeu, muitas vezes a Polônia acaba sendo um destino esquecido, em meio a tantos lugares belíssimos no velho continente. Mas você deve sim incluir o país no seu roteiro, pois existem cidades imperdíveis na Polônia, repleta de atrações, histórias e, claro, belas paisagens com muita natureza, bosques, montanhas e parques belíssimos, além de Cracóvia, Varsóvia e o famoso campo de concentração de Auschwitz. Conhecida por ter um inverno rigoroso e temperaturas abaixo de zero, em algumas regiões do país é possível viajar durante o ano inteiro, mesmo quando a neve toma conta das cidades, bastando apenas programar-se para visitar o país equipados com roupas apropriadas para se divertir nas estações de esqui. Portugal. Localizado às margens do Oceano Atlântico, Portugal é conhecido por suas deslumbrantes expressões arquitetônicas, com construções antigas, grandes obras religiosas, monumentos históricos e pequenos vilarejos. O país é um dos 20 maiores destinos turísticos do mundo e atrai diversos turistas durante o ano, com suas costas atlânticas rochosas, colinas com vistas de tirar o fôlego, castelos medievais históricos, bondes amarelos que percorrem as avenidas e cidades iluminadas pela vida noturna. Ao caminhar por suas ruas de pedras, você encontrará diversos restaurantes a céu aberto para se sentar e tomar um bom vinho verde, aproveitando o clima fresco da região, enquanto se apaixona pelo aroma e o sabor da culinária portuguesa. Muito além de Lisboa, em Portugal você encontra belas cidades e vilarejos com atrativos turísticos inesquecíveis para levar sua família e registrar suas lembranças, ou experimentar a cultura do país na companhia de amigos. O clima de Portugal é considerado mediterrâneo e com temperaturas bem definidas durante as estações, com primaveras floridas, outonos levemente frios e invernos gelados, mas tendo verões quentes e suaves.
Se você gosta de dias ensolarados e calorosos, o tempo em Portugal vai ser bastante agradável para você. O sol está presente na maior parte do ano e os dias chuvosos passam rápido, principalmente em Lisboa, permitindo que você visite suas praias bonitas e cristalinas. Durante o verão, o sol costuma se pôr após as 21 horas, então aproveite para explorar melhor as cidades e ver o vibrante pôr do sol. Bem diferente das praias brasileiras, as praias de Portugal são compostas de falésias em sua paisagem litorânea, que são costas atlânticas rochosas. Cercadas pelas águas cristalinas em azul turquesa, são uma verdadeira obra da natureza. As suas praias são perfeitas para curtir um dia de verão e fazer uma programação em família, contando com salva-vidas, esportes aquáticos e quiosques à beira da praia, atendendo a todos que passam por lá. Mas também existem praias mais desertas e afastadas, para quem gosta de explorar o ambiente e se surpreender com a beleza da natureza à sua volta. Lagos é conhecido por ter as praias mais bonitas de toda a Europa, e no trecho da Ponta da Piedade até a cidade, você encontrará praias de areias douradas e águas límpidas, que se misturam entre as lindíssimas formações geológicas coloridas à beira-mar. Para quem gosta de surfar, o litoral de Portugal possui aproximadamente 940 quilômetros de área costeira que pode ser explorada pelos turistas. Por conta do seu clima predominantemente quente, a temporada de surf em Portugal dura quase o ano todo, mas as maiores ondas do mundo podem ser encontradas na cidade de Nazaré. Você também pode se aventurar em outras praias de Portugal, que garantem ondas radicais, tanto para iniciantes quanto para profissionais, como na Vila de Ericeira, na Península de Peniche, e na cidade de Porto. Portugal é um país bem pequeno e as distâncias entre as cidades são bem curtas. Você pode visitar todo o país de carro em apenas um dia, indo de norte a sul. Aliás, o aluguel de carros é bem barato e pode valer a pena para quem está visitando o país. Durante o trajeto, você vai poder apreciar a bela paisagem das estradas romanas, grande patrimônio cultural deixado para os portugueses, enquanto contempla as arquiteturas históricas encontradas no caminho, como catedrais, castelos, conventos e muitas outras obras antigas. A gastronomia de Portugal possui fortes influências do oceano que o cerca, visto pela variedade de frutos do mar preparados nos restaurantes e bares. O bacalhau é um dos pratos mais tradicionais do país, sendo consumido de várias formas, com arroz e ovos, em formato de bolinho e muito mais, dizem até que ele pode ser consumido em mais de 1001 formas. A francesinha também é um prato típico de Portugal, sendo uma experiência quase obrigatória. Há de se deliciar com esse prato, em Porto, enquanto aprecia a bela vista da cidade. Já para os amantes de doce, você encontrará diversas casas especializadas em pastel de nata, bola de Berlim e pingos de tocha, doces de receita tradicional e de dar água na boca, que merecem a sua atenção e o seu paladar. Considerado um dos países com os melhores vinhos do mundo, provar um vinho de Portugal, às margens do Rio Douro, é um dos momentos mais memoráveis de toda a viagem. Existem passeios programados que podem ser feitos passando pelas melhores vinícolas do Douro, com direito a histórias do vale e uma degustação de quase 200 tipos de vinhos. E se você busca por uma viagem romântica, pare em uma quinta no Douro e faça um piquenique nas vinícolas, com pães, queijos, frutas e vinho incluso, com a mais bela vista da cidade à sua disposição. Apesar da modernidade ter chegado ao país, as cidades de Portugal ainda preservam com orgulho as suas maravilhas antigas do velho mundo, que exalam história e conhecimento. Para quem gosta de revisitar o passado e sentir o gostinho da época, Portugal possui 22 núcleos classificados como Patrimônio da Humanidade, que exibem a herança arquitetônica gótica, renascentista e manuelina portuguesa, incluindo seus famosos azulejos azuis. São diversos sítios arqueológicos, castelos antigos, muralhas de pedra, mosteiros religiosos e palácios exuberantes que você poderá visitar para conhecer mais sobre a história do país e sentir como se tivesse voltado no tempo. O que não falta em Portugal é programação durante o dia, com visitas a museus, praias e atrativos turísticos. Mas se engana quem pensa que os portugueses dormem cedo, porque a vida noturna por lá é bem animada. Entre bares, restaurantes e boates, você encontrará lazer para todos os gostos e idades. Passe de bar em bar pelas ruas Galeria de Paris e Cândido dos Reis, dance até o amanhecer nas baladas das cidades, jogue e se divirta nos cassinos tradicionais portugueses, ou saia para jantar e curta uma noite tranquila. Portugal possui diversos roteiros, tanto para o dia quanto para a noite. Reino Unido, Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales. Milhares de anos de história, cidades globais e uma grande variedade de paisagens, são alguns dos destaques deste destino europeu que abrange 4 nações repletas de cultura, história e paisagens: Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales.
Da agitada Londres às calmas terras altas escocesas, das tranquilas vilas de pescadores a magníficos palácios e castelos da realeza, há muito que ver e fazer no Reino Unido, uma caminhada pelas terras altas escocesas, ou pelos vales da Snowdonia, no país de Gales, um passeio de bicicleta pelo Lake District, na Inglaterra, ou uma trilha pelas formações rochosas vulcânicas da Calçada dos Gigantes, na Irlanda do Norte, ou ainda uma visita a Stonehenge, o círculo de pedras gigantes pré-históricas em Wiltshire, na Inglaterra, e não menos importante, mas tradicionalmente visitado por muitos turistas, em Londres, visite o Palácio de Buckingham, residência oficial da família real britânica desde 1837. Aproveitando, dê uma passadinha na Torre de Londres, para aprender sobre os monarcas que perderam suas cabeças nesta torre, e por fim, na Escócia, visite o Palácio de Linlithgow, local de nascimento da Rainha Maria da Escócia. Seguindo com as sugestões de passeios às atrações turísticas do Reino Unido, visite no país de Gales os castelos medievais e as ruínas dos fortes romanos, com teatro, museus e locais para concertos modernos. Em Londres, reserve assentos para assistir a um musical em West End, ou veja artistas internacionais na O2 Arena. Aproveite as atividades práticas no Museum of Science and Industry, em Manchester. Admire as extensas coleções no Scottish National Gallery of Modern Art em Edimburgo, na Escócia. A Titanic Experience em Belfast, Irlanda do Norte, onde você poderá aprender sobre o histórico navio de passageiros, estando no lugar em que foi construído. Se estiver em Cardiff, capital do país de Gales, reserve ingressos para um concerto no Millennium Center. Se desejar aproveitar o dia no mar, o Reino Unido oferece diversas praias, com infraestrutura excelente, principalmente no país de Gales, que tem um caminho costeiro que segue por todo o litoral. Para quem preferir uma vida noturna agitada, prefira as capitais, Londres, Inglaterra, Belfast, Irlanda do Norte, Edimburgo, Escócia, e Cardiff, país de Gales. Para os que preferem momentos mais tranquilos e românticos, reserve hospedagem em um castelo ou uma casa de campo afastada, à beira do lago. Visite o Reino Unido e desfrute de suas lindas paisagens, suas animadas cidades e suas histórias fascinantes. Sobre a Grã-Bretanha, Escócia, Inglaterra e país de Gales. Existe muita confusão sobre a diferença entre Reino Unido e Grã-Bretanha. Muitas pessoas pensam que são termos sinônimos, e outras não entendem a necessidade de tantos nomes diferentes para uma mesma área. Para simplificar o que cada termo significa e sua área de abrangência, veja a seguir. Grã-Bretanha é uma ilha formada pela própria Inglaterra, mais o país de Gales e a Escócia, além de algumas ilhas adjacentes e pertencentes a esses países. Trata-se na verdade de uma região, e não um território, sendo formada pela Inglaterra e mais dois países que compõem o Reino Unido, o país de Gales e a Escócia. Apesar disso, a Grã-Bretanha participa dos Jogos Olímpicos com essa nomenclatura, e aglutina os atletas pertencentes à sua área de abrangência. Reino Unido. O Reino Unido é um estado administrado pela Inglaterra, mas formado pelos três países da Grã-Bretanha, mais a Irlanda do Norte, que se encontra em uma ilha colada à Irlanda, ou República da Irlanda. A chefe de Estado do Reino Unido era a Rainha Elizabeth II, até o seu falecimento em 8 de setembro de 2022. Hoje, Charles III, filho da Rainha Elizabeth II, é o atual rei do Reino Unido. Assim sendo, fica esclarecido que o Reino Unido engloba totalmente a Grã-Bretanha, que por sua vez engloba a Escócia, Inglaterra e o país de Gales. Escócia. A Escócia é um país encantador, com muitas belezas naturais, construções medievais e cenários incríveis, como as verdejantes Highlands, os campos e as falésias da ilha de Skye, os monumentos históricos da vibrante cidade de Edimburgo, a capital, e muito mais. A cultura local é rica e efervescente, influenciada pelas heranças dos povos gaélicos, nórdicos e saxões, que ajudaram a construir o país. O cenário até parece um pouco pitoresco, com cidades pacatas que se estendem sobre colinas a perder de vista, e o clima sempre nublado, mas não se confunda, estamos falando de um país moderno e dinâmico. Já imaginou conhecer um dos principais eventos culturais do mundo, o Festival de Edimburgo, ou praticar suas tacadas no campo de golfe mais antigo do planeta? Prefere conhecer castelos medievais e cenários que inspiraram livros, filmes e séries, ou quer praticar esportes radicais, como a escalada, a partir do ponto mais alto do Reino Unido, o Ben Davis? Como já deu para perceber, a Escócia é um país diverso e repleto de atrações interessantes, que podem agradar a diferentes perfis de turistas, pois estamos falando de um país com uma história rica e milenar, que apesar de ficar próximo à Inglaterra, é bastante diferente da terra do Chá das Cinco. A Escócia, no mapa, fica localizada no norte da mesma ilha em que estão a Inglaterra e o país de Gales,
entre o Atlântico e as águas geladas do Mar do Norte. A Escócia é um país que faz parte do Reino Unido há mais de 300 anos, ao lado de Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte. Isso quer dizer que o poder está centralizado em Londres, embora o país tenha seu próprio primeiro-ministro, ou melhor, primeira-ministra, Nicola Sturgeon. Nos últimos anos intensificaram-se os debates sobre a independência escocesa. Um referendo chegou a ser realizado para consultar os cidadãos sobre uma separação do Reino Unido, mas a maioria das pessoas votou pela continuidade da situação atual. Embora faça parte do Reino Unido, cuja língua oficial é o inglês, a Escócia tem o seu próprio idioma, a língua gaélica escocesa, de origem celta. O inglês é o segundo idioma oficial, desde 1707, mas até mesmo os falantes nativos da língua podem estranhar o inglês escocês, que parece uma língua diferente, por conta do sotaque carregado. A Escócia ocupa uma área de aproximadamente 78 mil km². Desse total, estima-se que 4,4 milhões sejam escoceses nativos, oriundos de longas linhagens de pessoas nascidas no país, ou seja, pelo menos 20% da população local é formada por imigrantes e seus descendentes. Ao planejar uma viagem à Escócia, o mapa não deve ser a única preocupação do viajante, é preciso ficar atento ao calendário também, para garantir a melhor experiência possível no país. O frio escocês é ainda mais rigoroso que o frio em outras regiões da Europa, sobretudo para os padrões brasileiros. Durante o inverno pode ser difícil curtir atividades ao ar livre e até mesmo encontrar museus, lojas e galerias abertas. Por essas e outras, é melhor viajar pelo país durante as estações mais quentes do ano, principalmente no verão europeu. Entre os meses de maio e setembro, as temperaturas ficam mais amenas, o sol aparece por mais tempo e os dias são mais longos. Mesmo assim, não espere que o tempo fique firme. O tempo na região é bastante instável e pode variar muito em um intervalo de poucos dias, não importa a época do ano. Conheça os principais destinos turísticos escoceses e comece a montar o seu roteiro de viagem. Edimburgo, Glasgow, Perth, Dundee, Stirling, Aberdeen, Inverness. Inglaterra. O turismo na Inglaterra é realmente incrível. Uma experiência cultural transformadora que te transportará através do tempo. Mas saber tudo sobre o lugar para onde você vai é primordial para garantir que a viagem se torne ainda mais especial. Uma coisa é garantida, a sua estada na Inglaterra será repleta de muitas aventuras. Esse lugar com certeza te surpreenderá com cultura e curiosidades muito particulares. Algo muito interessante desse país, integrante do Reino Unido, é que sua cultura é bem rica, em todos os cantos é possível ver traços ancestrais, na arquitetura e nos costumes. Tanto que a Inglaterra é conhecida como a terra dos reis e das rainhas que até hoje possuem cargos de maior relevância. Seu povo em geral é conhecido por ser mais introspectivo, mas extremamente educado e prestativo. E se em sua viagem tiver a oportunidade de fazer amigos, chame-os para tomar um chá, os ingleses amam essa bebida, e com certeza será um momento muito divertido. Muitos não imaginam, mas hoje em dia a Inglaterra tem uma porcentagem bem considerável de estrangeiros, então, não se preocupe se não for muito bem recebido por lá. E se o objetivo é fazer parte da cultura inglesa, não deixe de visitar todos os atrativos turísticos, pois os ingleses costumam dizer que até as paredes ensinam alguma coisa. Como em todo lugar, o turismo na Inglaterra precisou passar por algumas adaptações, depois da pandemia do Covid-19. Mas isso não quer dizer que sua viagem será menos completa por esse motivo. Os protocolos começam no início da sua viagem. Agora, tanto para a saída como para a entrada no país, é necessário que se tenha o comprovante de vacinação em dia, ou o comprovante de um teste de reagente negativo. Sendo assim, não esqueça das máscaras e álcool em gel, e tenha sempre o documento de vacinação em mãos, porque, normalmente, alguns atrativos turísticos pedem a comprovação. Saber se locomover em um lugar diferente é o caminho para tornar o deslocamento e os passeios mais fáceis. E o turismo na Inglaterra é ótimo por isso, porque é considerado um dos melhores locais em se tratando de transporte, principalmente o público. Os meios mais comuns de locomoção pela capital inglesa são os metrôs, isso porque existe uma ampla linha metroviária que liga todas as principais regiões, além de serem os mais baratos. E, em se tratando de valores, uma dica é sempre comprar o cartão de metrô, pois facilitará o seu embarque e é mais econômico, já que eles possuem um limite de gasto por estações. Por exemplo, se você for da estação 1 até a estação 3, o limite a ser cobrado será o valor de 8 euros por dia. Então, mesmo que você precise fazer o trajeto várias outras vezes por dia, nenhum outro valor será cobrado.
Mas existem também outras formas muito viáveis de locomoção: o metrô a céu aberto, os ônibus, os trens e os bondes. Sem contar que, se o seu orçamento estiver folgado, valerá a pena alugar um automóvel, pois este dará total autonomia em suas viagens e passeios pelas regiões próximas. E chegando à parte que deixa toda a viagem mais especial e emocionante, há de conhecer os atrativos turísticos da região, pois o turismo na Inglaterra não deixa nada a desejar aos outros países do Reino Unido, quando o assunto são atrações turísticas. Relacionamos aqui os 7 lugares mais incríveis que você amará conhecer na Terra da Rainha: Castelo de Windsor, Stonehenge, Termas Romanas de Bath, Muralha Medieval de Southampton, The Shambles, Cotswolds, Museu Louvre, Irlanda do Norte. Relembrando que Irlanda do Norte não faz parte da Grã-Bretanha, mas faz parte do Reino Unido, e também não deve ser confundida com a República da Irlanda. A Irlanda do Norte e sua capital, Belfast, muitas vezes esconde alguns locais misteriosos e incríveis, e que passam batido por quem vive no lado de baixo da ilha. A The Goblins Cliff Pass, uma trilha incrível de penhasco, oportunidade única de caminhar por uma estrutura complexa, fica entre o oceano e as rochas, e permite aproximar-se da diversidade biológica que a região oferece. Com 116 anos de idade, e restaurada há 3 anos, esta é a principal atração turística da Irlanda do Norte. O local fica fechado no inverno, mas reabre na primavera, um destino turístico certo para estar na lista de passeios, quando retomarem as atividades na primavera. O passeio tem duração aproximada de 2 horas e meia, caminhando sobre uma estrutura metálica segura. A visita é guiada, passa por uma ponte tubular, depois pela caverna de areia, e segue por túneis naturais, proporcionando uma vista incrível, com um cheiro de mar e vento típico da costa irlandesa. A biodiversidade de Goblins é riquíssima, principalmente nas espécies de pássaros. As falésias seguram os peixes, transformando o local em um perfeito ponto de pesca para as aves. Entre elas estão as colônias de papagaios do mar, que escolhem as melhores pedras para fazerem seus ninhos e botarem os ovos. Também é possível avistar mergulhões, corvos marinhos, entre outros. A mistura entre a areia, as pedras e a água do mar permite o crescimento de uma variedade de plantas nos cliffs. O turista que ficar de olhos bem abertos e tiver sorte, também poderá avistar alguns golfinhos próximos à costa. O caminho de Goblins foi originalmente aberto em 1902. Criado pelo engenheiro de ferrovias irlandês Berkeley D. Wise, o local se tornou um inacreditável atrativo turístico. Depois que foi abandonado nos anos 1960, o projeto foi restaurado em 2015, após um investimento de 7,5 milhões de libras, atraindo novamente turistas de toda a Irlanda e Europa. Wise foi engenheiro-chefe da Companhia Ferroviária de Belfast, e foi um visionário ao construir o caminho de Goblins, investindo com isso no turismo, numa região isolada da Irlanda do Norte. O centro de visitantes mostra toda essa história, além de registrar e exibir a fauna e flora local. Os turistas que pretenderem visitar o local deverão ter preparo físico para uma longa caminhada, incluindo subidas e descidas, além de 50 degraus de escada. Por ser um local aberto e próximo ao mar, os turistas deverão vestir roupas apropriadas, como botas, casacos, luvas e outros acessórios de proteção contra o frio. Também é exigido que os turistas utilizem capacete de proteção. Famílias que desejarem visitar o local poderão usufruir das áreas infantis, como o parque local para piquenique, café e loja de presentes, sem necessariamente ter que fazer o longo trajeto. O local possui estacionamento gratuito. Além do passeio pelo caminho de Goblins, os turistas poderão aproveitar a viagem pela região para conhecer outras atrações. A Bronze Bay Beach, por exemplo, é uma praia popular e segura. Com 300 metros de extensão, ela fica em uma área rural e tranquila, assim como o mar que a banha. O Porto de Portsmouth é outro atrativo histórico para visitar, localizado no noroeste da costa. O cenário impressiona pela vista da Ilha Mook, que lembra a forma de um porco, um santuário de pássaros marinhos. Também a noroeste, fica o Ballymunford Dolmen, uma espécie de túmulo histórico recuperado por arqueólogos. São 4 pedras verticais, em uma estrutura que pode ter até 4.000 anos de idade. É possível chegar lá de trem, saindo de Belfast. Um trem sai da capital e em 50 minutos chega até a estação mais próxima, a Ballycarry, que fica a 1,6 km de distância do local, mas dá para chegar andando. De ônibus é possível sair de Belfast e chegar até a estação Viteaad, que fica a 4,8 km do local. De carro, a partir de Belfast, a viagem dura aproximadamente 40 minutos, percorrendo a costa da Irlanda do Norte.
Para acessar o The Goblins, é preciso fazer uma reserva online com antecedência. Os ingressos custam 10 libras, adultos, 8 libras, menores de 16 anos, idosos e estudantes, e 25 libras, famílias com 2 adultos e até 3 crianças. O local fica aberto a partir da primavera, das 9h30 às 17h30. País de Gales. O País de Gales é um destino repleto de cenários exuberantes, paisagens encantadoras e atrações turísticas históricas, que permite ao turista um contato próximo com a natureza, enquanto descobre segredos de uma terra milenar. Ao lado de Escócia, Irlanda do Norte e Inglaterra, o país faz parte do Reino Unido e é onde encontraremos vários castelos, pontes e antigos fortes listados pela Unesco como Patrimônio Mundial, além de belos parques e cidades modernas. Gales, ou Wales, é um país pequeno e com pouco mais de 3 milhões de habitantes. Muitas vezes ofuscado pelos vizinhos mais famosos, Escócia, Irlanda e Inglaterra, o país é famoso pelo idioma quase impronunciável, por sua relação com a coroa britânica. Um dos países que fazem parte do Reino Unido, Gales, faz fronteira com a Inglaterra, e apesar de ter um território pequeno, com apenas 20 mil km², é geologicamente diverso, ou seja, em apenas um país, o turista encontrará belas praias, florestas, colinas, vales, penhascos e diversos outros cenários naturais exuberantes. A capital do País de Gales é a vibrante e cosmopolita Cardiff, considerada uma das cidades mais verdes da Europa, que fica a pouco mais de 200 km de Londres, capital da Inglaterra. Alçada ao título de capital do país, em 1955, a cidade é a capital mais jovem do velho continente. O porto de Cardiff é um dos mais movimentados da Europa, mas as atrações locais não se limitam à orla, são mais de 300 parques e jardins espalhados pela cidade. Existem diversas cidades no país, apenas esperando pela sua visita, como Cardiff, Newport e Swansea, com os mais variados atrativos turísticos. A história de Gales se confunde com a trajetória da Grã-Bretanha, com direito a uma série de conflitos entre o país e a Inglaterra. Por volta do século XV, o rei inglês Eduardo I, retratado no filme Coração Valente, invadiu os territórios celtas destruindo cidades inteiras e construindo imponentes fortificações. É por isso que, hoje em dia, Gales é o país com maior número de castelos por metro quadrado no mundo. Para solidificar seu poder na região, Eduardo I definiu que todo filho primogênito do rei ou rainha da Inglaterra, ou seja, o primeiro na linha de sucessão do trono, receberia o título de Príncipe de Gales. Hoje, o detentor do título é o Príncipe Charles, no futuro poderá ser o Príncipe William, e daí por diante. Apesar da influência anglo-saxônica no País de Gales, a cultura manteve heranças dos povos celtas que ocupavam a região, como o idioma e as lendas. Você já deve ter visto por aí o nome Wales em algum mapa ou livro. Mas, afinal de contas, que país é Wales? O nome é derivado do termo Welsh, uma palavra do inglês arcaico, herdada de línguas germânicas para se referir a estrangeiros. Em português, o país se tornou Gales, embora na língua galesa o nome seja bem diferente, Cymru. A única certeza sobre o clima em Gales é a incerteza. As condições climáticas no país são bastante instáveis e o tempo pode virar de uma hora para outra. Em geral, as temperaturas são amenas, e nem mesmo no verão faz calor intenso. Mesmo assim, a estação mais quente do ano é um dos melhores momentos para conhecer o país, sobretudo se você quer conhecer as belas praias galesas. O País de Gales no inverno tem um charme todo especial, apesar das chuvas constantes e temperaturas abaixo de zero, com chaminés sempre fumegantes e clima aconchegante diante de lareiras e fogueiras, sendo este também o período mais barato para viajar pelo país, se você não se importar, claro, com a paisagem pintada pelo branco da neve. Separe suas roupas mais quentinhas e curta o clima de Natal nos mercados sazonais espalhados por Gales. Os lugares famosos de Gales estão espalhados por todos os cantos deste país compacto, mas cheio de histórias e cenários naturais belíssimos, com atrações turísticas para os mais variados perfis de turistas. Você sabia que o País de Gales é a terra natal de grandes personalidades do cinema, da música, da literatura e dos esportes? O celebrado poeta Dylan Thomas, o músico Tom Jones e atores como Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones e Richard Burton são galeses. O país também tem uma grande tradição esportiva, tanto no futebol, que revelou o craque Gareth Bale, do Real Madrid, quanto no rugby. Gales é o segundo maior campeão do Campeonato das Seis Nações. Existe no país, no Estreito de Menai, pertinho de Caernarfon, uma cidade com um nome praticamente impronunciável, com nada menos que 58 letras, se tornando a cidade com o nome mais comprido do Reino Unido. Mesmo abreviada, Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliog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 o
ela ainda é um verdadeiro desafio de trava-línguas.